Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. O Espírito da Verdade, hoje nós vamos chegando no capítulo 99. Mensagem da criança ao homem. Vamos ver o que Meimei nos traz no texto de hoje. O que o Evangelho vai nos ensinar hoje. E qual vai ser a nossa perspectiva, nova perspectiva, vamos dizer assim, através dessa leitura com o Evangelho, o que vai chamar a atenção na nossa conversa de hoje. Vamos à leitura. Mensagem da criança ao homem. Construíste palácios que assombram a terra. Entretanto, se me largas ao relento, porque me faltem recursos para pagar hospedagem, é possível que a noite me enregele de frio. Multiplicaste os celeiros de frutos e cereais, garantindo os próprios tesouros. Contudo, se me negas lugar à mesa, porque eu não tenha dinheiro a fim de pagar o pão, receio morrer de fome. Levantaste universidades maravilhosas, mas se me fechas a porta da educação, porque eu não possua uma chave de ouro, temo abraçar o crime sem perceber. Criaste hospitais gigantescos. No entanto, se não me defendes contra as garras da enfermidade, porque eu não te apresente uma ficha de crédito, descerei bem cedo ao torvelinho da morte. Proclamas o bem por base da evolução. Todavia, se não tens paciência para comigo, porque eu te aborreça, provavelmente ainda hoje cairei na armadilha do mal, como ave desprevenida no laço do caçador. Em nome de Deus que dizes amar, compadece-te de mim. Ajuda-me hoje para que eu te ajude amanhã. Não te peço o máximo que alguém talvez te venha solicitar em meu benefício. Rogo apenas o mínimo do que me podes dar para que eu possa viver e aprender. Meimei. Esse capítulo 99, Mensagem da Criança ao Homem, faz referência ao Evangelho no capítulo 8, item 4. E o capítulo 8, item 4, bem-aventurados os puros de coração. Item 4, deixar vir a mim os pequeninos. Semana passada, lembra da parábola da boda, parábola da festa de núpcias? O que nós tratamos ali no finalzinho? Da pureza de coração, não é verdade? Então não adiantava o que o final da parábola nos ensinava. Não adianta se dizer cristão, mas não ter a prática crística, ou seja, não adianta eu dizer que eu sou cristão, mas o meu comportamento diverge da lição de Jesus. Né? Como dizia Chico, não fale de Jesus. E já tem muita gente falando, faça como ele, isso tem poucas. Então era exatamente essa lição que terminava ali a parábola da bodas. E começa aqui falando do quê? Do capítulo 8 do Evangelho, bem-aventurados os puros de coração. Os puros de coração são o quê? Aqueles que têm a humildade, a modéstia. E quem normalmente são assim? As crianças. Não é verdade? Criança é aquela singeleza que a gente vê. É lógico, eles têm os interesses deles, os carrinhos, as bonecas, eles gostam, já chegam, às vezes, muitas vezes, tumultuando. Mas, se você perceber a pureza da criança, é essa pureza de coração que no Evangelho nos ensina. E é como o texto fala, a criança de hoje é o adulto de amanhã. Então, a gente tem que ter o parâmetro do quê? De que o diálogo, a conversa, ela educa muito bem. Mas o exemplo vai arrastar. Né? Então, o futuro, o amanhã, é o crescimento dessas crianças. Como elas estão crescendo hoje. E aí a gente quando entra no tema de educação, não adianta falar tão somente na verbalidade, na escrita, no ensino de ciência, que é de extrema importância também, para o desenvolvimento de raciocínio, de entendimento acerca da vida, mas principalmente do ensino moral. Não é? Então, por isso que eu disse, o diálogo, a conversa educa, mas o exemplo arrasta. Então eu, como pai, não adianta eu dizer para o meu filho não faça isso, mas depois ele me vê fazendo. Um ato imoral, um ato equivocado. Então, se eu realmente educar, que o meu exemplo sirva, que o meu diálogo se coaduna com o meu exemplo. Senão, de nada adianta. E o texto de Meimei, ela vem nos ensinar a relação das crianças, dos filhos, né,
dos pequenos que vem a família, com a sociedade, com o meio onde essa criança vai se desenvolver. E o que é uma criança? É um adulto pequeno, né? Mas aí agora a gente vai entrar aqui na esfera do Evangelho, onde ele diz deixar vir as minhas pequenininhos, que o que quer dizer ali? O que vai querer dizer? O que é hoje o adulto, como eu disse, a criança de hoje é o adulto de amanhã, a criança é um adulto pequeno, mas ali tem o quê? Vamos pensar agora como espírita. Ali tem um espírito, não é verdade? Ali tem um espírito que, enquanto criança, ele está adormecido em muita parte do seu intelecto, em muita parte da sua personalidade, em muita parte do seu caráter, da sua moralidade. Está adormecido. Porque está na fase do desenvolvimento. Assim como quando o desencarne leva um certo tempo, dependendo como a pessoa levou a vida aqui, e quando chega do lado de lá tem um certo tempo para que comece a perceber onde está, onde se encontra, quando chega aqui também. O espírito reencarnante, que está naquele corpo pequenininho, ele está, de certa forma, muita coisa adormecida ali nele. Mas pode ser um homem no sentido, uma pessoa muito antiga. Antiga no sentido de conhecimento, no sentido de moralidade, no sentido do intelectual avançado, no sentido de um conhecimento profundo em certas matérias. Isso também do outro lado, do lado ruim, com a perversidade, com a maldade, com a falta da caridade, com a ausência de humildade, mas isso vai despertando aos poucos. Mas por que ele então vem dessa forma? Hoje o estudo aqui nesse texto é bem mais espiritual, no sentido da gente entender a evolução espiritual no reencarne aqui, quando acontece. Ainda que a gente tenha um tempo mais escasso, mas dá para a gente ter uma noção com a nossa conversa de hoje. Então, a gente vai lembrar do quê? Lá do Evangelho, quando fala de parentela corporal, parentela espiritual, em que a gente viu o quê? Que existe a família que é formada aqui na Terra, mas existe a nossa família espiritual também lá do outro lado. Que nós temos o quê? Os afins, a simpatia, ou seja, somos espíritos simpatizantes, nos atraímos pelas afinidades. E aqui, muitas das vezes, nós também viemos para cá, para a Terra, com famílias que nos são simpatizantes, mas muitas das vezes nós temos dívidas, nós temos débitos de ambos os lados, tanto eu como filho, como meus pais, como meus irmãos, e nós temos alguma carência, alguma necessidade, algum reajuste a ser feito. Então, a necessidade de vir aí. E aí entra essa importância desse espírito estar adormecido na sua intelectualidade, na sua moralidade, na sua bagagem, vamos dizer assim, de todas as maneiras, porque não vamos falar só do lado bom, vamos falar do lado ruim também. O que eu trago como espírito já de longas vidas passadas e que vivenciamos ou não juntas, e que agora é uma nova prova, é uma nova situação, é uma nova vida. E por que então, na sabedoria divina, é feito dessa forma? Porque a razão é exatamente essa, a ternura, a beleza, o encantamento que nós temos com uma criança que chega. O nascimento de um filho representa muita coisa para um pai, para uma mãe, mas não só para eles. Como eu disse, para a família, para a sociedade. Então, aquela belezinha, aquela ternura, aquela doçura que chega nos nossos braços, meiga, pequena, indefesa, não é? Qual a razão disso? Para que desenvolva ali esse amor, para que brote o amor puro, o amor sem qualquer condição, o amor incondicional que Jesus nos ensinou. Olha a gente aprendendo aí com filhos e filhas. Olha nós aprendendo com pai e mãe. O desabrochar do amor incondicional ali, com o nascimento de um filho e de uma filha, quando chega para essa família. Então, por isso ali, e ali o que acontece? Como eu estava dizendo, muitas das vezes aquela criança, aquela tenra, aquela meiguice, aquela doçura toda naquele serzinho tão pequeno, mas tão amado, mas ali se encontra o quê? Espíritos opostos. Em que sentido? Não falo do sentido de sexo, digo no sentido de vidas passadas que degladiaram, que não se entenderam, que tiveram algum débito e agora vieram resgatar. Então daí essa é a razão dessa ternura, dessa meiguice, de vir de todo nessa embalagem de doçura, de meiguice. Porque imagine a mãe sabendo que aquele filho que ela acaba de receber foi teu algoz no passado.
Como que ela ia olhar para essa criança? Perceberam a sabedoria divina agora aí de apagar o nosso passado na memória, de deixá-lo ele obscuro enquanto aqui chegamos? Para quê? Para que o amor floresça. Essa é a razão. Então, essa doçura desse encantamento, dessa chegada, é que vai brotar esse amor e vai daí então fazer aquela condição. Mas aí a gente lembra que nem sempre filho de peixe, peixinho é. Por isso há tanta incompatibilidade. A missão de pai e mãe é exatamente essa, educar não só na parte intelectual, mas principalmente na parte moral. É a missão que nós, pais e mães, recebemos de Deus. E se falharmos, a nossa própria consciência vai nos cobrar. Mas por isso devemos fazer um melhor. E aí que eu lembro a história de Divaldo, quando uma mãe lhe procurou para orientação que o seu filho estava perdido nas drogas. E ela disse: Divaldo, não tenho mais forças, já fiz de tudo por ele para retirá-lo do mundo das drogas, para retirá-lo do mundo da dependência química, já fiz de tudo, mas não adianta, ele continua, estou sem forças, não tenho mais ânimo para viver, porque eu sofro por esse filho. E aí Divaldo, amparado por sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, lhe diz a segunda frase: a senhora já fez de tudo por ele? Ela diz: sim, então o ame. O ame. Simplesmente. A tua intenção, a tua boa vontade, Deus reconhecerá. Se ele não quis, aí o problema é dele. A boa vontade da mãe vai contar. Então é esse, por isso, aquele encantamento dessa mãe, que desde criança via naquele filho o amado, o amor, e ela não queria ele naquele caminho. Mas assim tinha que ser. Por mais duro que seja, esse era o caminho daquela mãe, o caminho daquele filho. Mas a parte dela havia sido feita. Então, o ensinamento de hoje, mensagem de uma criança ao homem, é essa responsabilidade de nós, pais e mães, de sociedade, de levar o ensino moral, principalmente, para as crianças de hoje, pois elas são o futuro de amanhã. Faça sua leitura, faça a reflexão. Eu vou ficando por aqui, te espero revê-lo no próximo capítulo. Um abraço. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.